tentar se recordar, ou relembrar dessas memórias. Pensa em vocês, em algum momento da infância que foi muito marcante na vida de vocês. Pode ser um momento difícil, pode ser um momento bom, um momento complicado, ou um momento mais feliz, mais alegre. Um momento que marcou a infância de vocês. É o momento de se reconectar com a criança interior. Alguém me chamou, estava conversando comigo sobre o quanto que a gente fala das crianças externas e esquece da nossa criança interior, que ainda está esperando pelo nosso acolhimento, pelo nosso abraço, pelo nosso conforto. Então esse é o momento de parar um pouco com vocês, através da voz maravilhosa de Cássia, e tentar retomar essas memórias, tá bom? Vamos lá, podem fechar os olhos, se conectarem. Não, essa só eu que vou seguir você, mas aqui fala os raios de mulher. Ou ontem o menino que o Ricardo falou, qual que você acha melhor? Pode ser essa. Então vamos, nesse momento, voltar um pouco o tempo também, trazendo nas nossas memórias aí os nossos pais, cuidadores, tios, quem estiver lá com a gente. E acolher essa criança interior, que muitas vezes chora, que muitas vezes sofre, que muitas vezes é gatilhada. E uma canção que fala muito assim de alguém que está com a gente, sempre acolhendo também. E agora também a gente vai acolher essa criança. Assim. Sou eu que você, do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu. E um sol vai sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente, fiel. Se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo, se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado, se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que há de fazer? Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Abraça essa criança aí, né? Abraça essa criança que está aí. Não esqueça ela num canto qualquer, não. Traga ela para cantar com você. Traga ela para bailar com você. Para que dessa forma você consiga chegar às outras crianças também, quando você tem essa criança viva, ao adolescente, né? Faça atividade. Seria essa criança interior? É um senso de humor, é a alegria pelas coisas simples da vida. Quantas vezes a gente reclama, quantas vezes a gente só consegue olhar para as coisas que estão dando errado, não estão funcionando, as coisas mais difíceis. E aí a gente aciona a nossa criança. O que é que eu quero dizer? Aciona o lado positivo, aquele entusiasmo, aquela força de vontade. Porque todo mundo tem uma criança aqui interior, mas a gente esquece que
porque a gente precisa dar conta das coisas do mundo. A gente precisa produzir, 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 e cada vez mais a gente vai esquecendo desse entusiasmo. Olha só, coloque as mãozinhas de vocês na frente. Pense que dentro das mãos de vocês está a criança interior de vocês, o entusiasmo que falta talvez nesses dias tão difíceis de nossas vidas. Agora cada um vai pensar o que você poderia dar para essa criança. O que faltou a ela naquele momento da vida? Faltou amor, faltou carinho, faltou acolhimento, faltou alguém que pudesse ouvir. O que faltou a essa criança? Pensa, mentaliza, coloca, dá para ela e depois disso traga para o coração de vocês. Vamos lá? Então, tem coisa para dar aí, tá? Tem, é muita coisa. Tava aqui viajando lá. Eita, foi coisa, viu? Porque a infância da gente, eu não sei se vocês concordam, mas ela é no interior, é tanta coisa, né, gente? É bolo na casa da avó, é brincadeira aqui, brincadeira lá. Eu tava falando com Soninha, ela foi tirar uma foto minha, eu faço assim, Soninha, ai meu Deus, como você falou assim, eu sou uma criançona ainda, a minha criança é viva dentro de mim. E aí, quando a gente vai tratar a criança, a gente consegue, porque a gente leva alegria, leva leveza, né? Isso é bom. Eu faço essa criançona aqui rir o tempo todo, ela fica rindo comigo o tempo todo. Todo mundo colocou as mãos no coração, fez o pedido e colocou. Aí eu olhei pro lado para ela lá, e eu dizia que tem um monte de coisa aí. Tem um bocado de coisa. Ó, é porque tá no coração e tá na alma todinha aqui. Então, a criança interior acolhida, a importância da gente sempre que estiver passando por um momento difícil, pensar que, para além dos recursos externos, a gente pode contar com a gente mesmo, a nossa força interior. Eu posso recorrer a todos os recursos, mas eu também posso recorrer à minha força. E o entusiasmo pela vida, que é essa criança interior, a gente pode acionar a qualquer momento. Dando continuidade à palestra, agora eu não sou cantora, mas na minha vez, cadê o microfone? E agora? Agora. Eu posso contar com o gogó, né? Mas pode, tá contando, tem voz, pode, não pode não? Não é isso? Se tem a voz, ela pode contar com o gogó. E é bom que a gente conhece a sua voz. Pronto. A gente vai falar, Cássia trouxe a importância de observar as crianças, os adolescentes, entender um pouco sobre o que se trata, sobre o que é a depressão, identificar quando se trata de tristeza, ou de uma timidez, ou apenas de um momento difícil, ou quando já se trata de uma patologia, quando a depressão já está instalada. Aí a gente fala aqui por que a importância de observar realmente todo esse processo. Por conta do desenvolvimento emocional e psicológico, ou seja, seres em desenvolvimento, crianças e adolescentes estão se desenvolvendo. A gente precisa ajudá-los. E é nosso papel. É só o papel da família, cuidar das crianças e dos adolescentes? É papel de mais quem? Escola. Sociedade. E o Estado também. Sim. Às vezes a gente observa violações, relatos de crianças que estão sofrendo negligências, abusos, e a gente fala assim, mas a família é responsável por isso. Não. É responsabilidade do Estado e também da sociedade. Então, pensando que são seres em desenvolvimento, eles até 18 anos, e alguns teóricos falam até 21, o cérebro está em formação. Precisa de amparo e acolhimento. Eu não posso esperar que seres em formação saibam fazer. Porque muitas vezes a gente cobra que os adolescentes saibam fazer, mas eles não vão saber fazer, principalmente se não foram estimulados para isso. Então, considerar crianças e adolescentes eles em desenvolvimento. E aí, para que eles entrem na vida adulta de forma saudável, porque o que acontece com muitos adultos
adultos com muitas dificuldades, porque não tiveram o desenvolvimento saudável que era necessário, porque às vezes os pais também não sabiam, porque também não aprenderam, e aí vai um ciclo vicioso, porque às vezes a gente culpabiliza os pais. Meu pai não fez, meu pai era assim, minha mãe era de outra forma, mas às vezes eles também são vítimas dos pais, que também são vítimas dos pais. E aí é um ciclo, uma sexualidade, vem informando que às vezes a gente tem que se posicionar diferente para esse ciclo. Então, essas experiências emocionais e psicológicas na infância e na adolescência formam base para a vida adulta. E aí a importância de precisava abrir outro, não? Se eu acompanho, eu identifico e eu consigo prevenir. Porque a partir daquele momento eu busco ajuda. A questão da identidade, a autoestima. Olha só, 12 a 13 anos, os adolescentes estão formando sua autoestima. Eles já sabem? Não. A gente precisa estimular que eles formem a autoestima. Que eles formem, que eles consigam ter uma percepção adequada do que eles são. Mas às vezes essa percepção é distorcida. Bom, então, considerando essa parte de desenvolvimento, a gente vai falar. Se a gente não consegue acompanhar, o primeiro impacto que tem, principalmente na criança, é na questão do impacto na aprendizagem. E eu não falo só aprendizagem no sentido acadêmico, escola, mas aprendizagem da vida mesmo. A questão de se desenvolver na vida, de conseguir ter autonomia para lidar com situações difíceis. E aí esse impacto na aprendizagem, quando é impactado pela depressão, pode comprometer a capacidade de concentração. Hoje em dia tem uma alta de TDAH. Que a TDAH é a questão da dificuldade de se concentrar. As crianças elas não estão conseguindo se concentrar como antes. Porque muitos estímulos. A gente vai ver isso mais adiante. Abandono escolar, muitas vezes a depressão é tão forte, não é cuidada, que a criança precisa, na maioria das vezes, o adolescente abandonar a escola por causa disso. As relações interpessoais, sociais, isolamento social, os conflitos familiares. No isolamento social, as crianças e os adolescentes com depressão podem se isolar dos amigos, dos familiares, mais do que Cássia já trouxe, né? Observar a mudança do comportamento. Se ele é uma criança, um adolescente mais retraído, ok, faz parte do padrão dele, do perfil dele, mas se ela vem com um padrão comportamental, de repente muda, a gente já começa a observar que pode ter alguma coisa ali que é de errado. Os conflitos familiares, muitos adolescentes, tanto que erroneamente a gente fala adolescência, porque é aquela fase deles, de certa forma, se rebelarem. Na verdade, a gente está falando dos adolescentes errado, porque eles estão lidando com um monte de situações difíceis. Eles estão lidando com a cobrança social, a inclusão dos hormônios na corrente sanguínea, a puberdade, lidando com a questão da criação da autoestima. E aí a gente diz assim, eles estão em conflitos, eles são aborrecentes, mas não se preocupa tanto em entender o que é que realmente ele está tendo que lidar. Comportamentos autodestrutivos. Adolescentes com depressão têm maior risco de envolver-se em comportamentos autodestrutivos, como automutilação e abuso de substâncias. Aí, se eu não me engano, você falou alguma coisa a respeito disso, da questão do quanto o corpo, muitas vezes, adoece por conta da dor emocional. Mas, às vezes, quando o corpo não apresenta sintoma, o próprio adolescente causa essa dor externa. Às vezes, a automutilação é uma forma de lidar com a dor externa para não ter que lidar com a dor interna. Então a gente vê um índice muito grande de adolescentes que estão se automutilando. Por quê? Eu não tenho capacidade
capacidade de lidar com a minha dor interna. Eu não sei lidar com essa dor, não aprendi, eu não fui ensinada. Então, para desviar essa atenção, eu causo uma dor externa, porque distrai, desvia a minha atenção. Então, quando eles não se automutilam, eles adoecem. A dor interna é tão forte que eu acabo transferindo isso para o físico ou para o externo. E isso a gente tem muita frequência e é muito importante. É o risco de suicídio. A depressão é um dos principais fatores de risco para o suicídio em relação aos jovens. E aí a intervenção precoce pode salvar vidas. O que acontece? O adolescente está tentando fugir da dor, não é da vida. Muitas vezes a gente diz assim, é bobagem, são dramáticos, não consegue lidar com situações difíceis, não consegue mesmo. E para fugir da dor interna, normalmente não é acabar com a vida, é acabar com o sofrimento. E muitas vezes a gente escuta isso em consultório, eles falando, eu não consigo passar por essa situação, eu não consigo lidar com isso. Então eles não querem acabar com a vida deles, eles querem acabar com o sofrimento. E aí a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a questão da resiliência. Já que a gente está falando que eles não sabem lidar, não conseguem lidar, como ajudar que eles aprendam a terem resiliências para lidar com essas situações difíceis? Tratamento e apoio adequado pode ajudar a desenvolver resiliência e habilidades de enfrentamento que são valiosas para a vida inteira. Mas assim, a ajuda de um profissional, ok. Mas em casa também a família pode ajudar esses adolescentes a enfrentar essas situações mais difíceis. E aí a gente entra agora com a questão do impacto das redes sociais. O que vocês acham aí, abrindo agora um pouco, com relação às redes sociais? Vocês acham que impactam muito no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes? Muito. Impacta como positivo, negativo? Como é que impacta? Eu viajei no ano passado e eu fiquei tão feliz porque ele estava no celular e ele me entregou o celular, falou, tia, segura o meu celular, porque agora eu achei um amiguinho e eu vou brincar com ele boa tarde toda. Mas eu fiquei tão feliz, meu Deus, ele me entregou o celular e guardou esse serviço do celular para poder ser criança, para poder brincar. Parar de reproduzir as histórias também dos outros, né? A gente está na rede social apenas vendo a história de outras pessoas, ao invés de estar criando a nossa própria história. E a gente também, nós adultos, a gente também faz isso. Não é só as crianças e os adolescentes. Eu assisti uma palestra até de um psicólogo há mais ou menos um mês, que ele dizia o seguinte, ele falava sobre o livro Ansiedade. Esse livro está super em alta agora, né? Feito por um autor americano. E aí ele trouxe uma fala, era uma palestra para pais, e ele trouxe uma fala que me fez refletir muito, né? Ele trouxe o quanto que o uso dos smartphones e de outras telas trazem zero benefícios para crianças e jovens até 16 anos. E aí a gente parou para pensar, né? Mas como assim? Zero benefício, mas e o joguinho educativo? E o quanto que essa criança pode usar a rede social, esse jovem pode usar a rede social para aprender coisas novas, para obter informações. E aí a gente para para pensar, né, através das reflexões que ele trouxe, do quanto que as interações sociais, o convívio com o outro, a interação com elementos não estruturados, o contato com a natureza, trazem esses mesmos benefícios que a rede social teoricamente poderia dar. Né? E isso me fez refletir muito, quanto que, de fato, existe muito mais prejuízos do que benefícios. E ainda bem que você é professora e está à frente para poder ter essa consciência e para poder levar para as crianças e adolescentes. Alguém aqui já falou? Eu acho que a gente está passando
tentei até botar no papel, mas é porque são tantas informações que ia se transformar no texto, a minha pergunta. Estava passando por um momento de transformação social que é necessário a gente entender essa nova configuração. Eu penso, eu sou professora também, e eu penso o seguinte, que é necessário desconstruir. Não, fala. Professora, é necessário a gente desconstruir aqueles comportamentos nostálgicos da nossa infância. É bom, é bacana, a gente viveu todo esse momento, mas a gente também tem que entender que na nossa infância o bullying já existia, as depressões elas já existiam, os comportamentos estereotipados já existiam. O que não existia era o conhecimento disso aí que a gente hoje faz as interpretações devidas. Então, a gente precisa entender que as redes sociais, a tecnologia, ela está posta. É o que tem em voga hoje. A gente não pode viver essa nostalgia de que, desculpe, meu Alice, o que você trouxe aí, de que a natureza, o lugar é massa, é legal, mas as redes sociais e a tecnologia está posta. É algo da atualidade, do novo século, dessa juventude que está ali posta e que entende isso como um mecanismo de evolução acadêmica, de reconhecimento social. O que é que a gente pode fazer para entrar nesse universo e transformar isso em uma forma salutar? Entendeu? Porque se a gente ficar o tempo inteiro pensando, porque na minha época eu brincava de chicote E como é que a gente tratava as nossas doenças lá atrás? Como é que a gente tratava essas doenças lá atrás, já que não tinha? Se existia Olivia Palito, existia cabelo de Moura, existia tudo isso. Mas é que lá atrás também, a gente não tendo as redes sociais, a gente tinha conexão com tudo isso aí. Eu vou dizer uma coisa, os pais de hoje são os traumáticos da infância de ontem e que não estão sabendo conciliar isso nessa nova turma. Eu estou com filho de 6 anos, eu fui ser mãe velha. Meu filho é adotado, eu fui ser mãe aos 47 anos. 47 anos, eu não me lembro, mas eu parei de contar depois dos 40. Não conta mais não. Aí eu faço terapia, porque há muitos anos eu faço terapia, e depois de meu filho eu fui muito em busca disso. E uma coisa que a gente começou comigo e que eu faço valer na formação do meu filho é não antecipar os sofrimentos que ainda não chegaram para ele. Porque na hora que o sofrimento chegar para ele, eu vou ter capacidade psicológica para administrá-los. Outra coisa, não também impedir que eles passem por esse sofrimento que é importante para a evolução deles. As frustrações são importantes e Vel vai falar sobre isso. Porque nós pais, muitas vezes, a gente não quer deixar os nossos filhos passarem por nada. E a gente sabe que as frustrações e as dores fazem parte da nossa evolução, do nosso crescimento. Então eles são espíritos também que vieram com as suas provas, as suas expiações e certamente passarão. A gente, querendo ou não, eles vão passar também pelo seu pacote de provas. Eu penso assim, me inquietou quando se traz esses padrões. Eu tentei botar isso no papel, mas é muita informação. Esses padrões de depressão, de ansiedade, porque eles estão muito voltados à responsabilidade dos pais nessa condição. E
pais hoje, eles se veem culpados por uma série de fatores que estão existindo, que estão ocorrendo e que pensam assim, a culpa é minha, porque a boneca, o exemplo da boneca, o menino que estava maltratando a boneca, ele sofria uma violência em casa, mas pode ser que não. Isso não é um padrão. Não é um padrão. No caso dela, ela estava repetindo, porque na primeira infância ela vai espelhar o comportamento da mãe. Até se você for ver quem trabalha com educação, a criança na primeira infância, ela espelha a letra, né? Não tem espelhamento. Então ela vai nesse primeiro momento espelhar o comportamento. E isso faz parte do desenvolvimento da criança. Por isso que os pais são responsáveis, e os educadores, nesse primeiro momento, responsáveis, eu não diria culpados, eu tiraria essa palavra culpa. São responsáveis, entendeu? Mas eu acho que essa responsabilidade, o que me preocupa é que a responsabilidade vem atrelada a uma culpa. Mas aí é um problema que a pessoa precisa resolver na sua terapia. Que a responsabilidade é diferente de culpa. Eu não posso ficar me culpando, mas eu preciso sim me sentir responsável por aquele ser que reencarnou ali, né, que veio através de mim. Isso está no Evangelho. Nós somos responsáveis por aquele ser ali. Porque a criança ainda está em desenvolvimento, ela precisa dos pais, ela precisa dos pais ali ajudando ela naquele, né? Porque eles, até 7 anos, por exemplo, a gente sabe, e a espiritualidade nos traz que eles estão mais lá do que aqui. Então a gente precisa estar passando isso para eles, sim. Então eu não diria culpa não, mas responsabilidade sim. Tem uma frase que é muito importante, tem a ver com essas duas questões. Os extremos não são bons. A gente precisa achar o equilíbrio. Nem 8 e nem 80. E a gente está trazendo adoecimento pelo excesso. Não quer dizer que as redes sociais sejam ruins, tem um lado positivo. Sim. Mas o que a gente está evidenciando é o excesso. Por exemplo, muitas situações, vou falar um pouco, a questão do tempo de tela. Não se tem mais vida. Mas a gente está com uma outra realidade, ok, mas essa realidade em excesso está adoecendo. Sim. E a gente percebe isso no consultório, percebe isso nas pesquisas, tem um índice muito alto de que o excesso adoece. Sim, porque vicia, como a gente falou. O vício das redes sociais, ele é comparado a um vício de cocaína, não é nem de açúcar. Exatamente. Então, assim, e a gente tem responsabilidade, sim, porque quando a gente pega uma criança de 5 anos, que a gente coloca um celular, um tablet, para a gente ficar, vou botar aqui para ele ficar aí e tirar meu trabalho, eu sou responsável por isso, porque o vício começa porque eu estou dando. Se eu não dou açúcar à minha criança, ele não vai ficar viciado. Se eu não dou o tablet, não dou ali o celular, ele não vai viciar. Então, nós somos responsáveis. Isso aí. Exatamente. Por isso que eu digo que a gente é na modernidade, a gente está dando também o celular para a criança, a gente está dando. Então a nossa responsabilidade com esse vício aí. É uma ferramenta maravilhosa, mas é como ela falou, todo excesso. Tem até uma música que fala assim, rir é bom, mas rir de tudo é o quê? É desespero. Então a gente toma cuidado com esse excesso. É uma ferramenta maravilhosa, mas o excesso prejudica. Todo excesso ele é nocivo. É isso, todo excesso. Ela falou muito bem, nem 8 nem 80. Isso. Mas o que a gente precisa, a minha fala aqui, não é dizer que as redes sociais nem a tecnologia é a oitava maravilha do mundo. A minha fala aqui foi no sentido de dizer, está aí, Sim. é uma realidade atual e a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Exatamente. Né? Como lidar com essa situação? Como Perfeito. a gente vai trabalhar esses jovens, esses adolescentes? Porque a gente dizer que uma criança não vai pegar um celular, isso é utopia. Ele pode não pegar dentro de casa, mas ele tem a escola, ele tem outros ambientes que até para a interação entre eles, se ele passa a não fazer parte desse... Mas aí é o equilíbrio, ele não vai pegar tanto. Então,
Mas tem crianças que estão o tempo inteiro. Hoje foi Soninha que me disse que ela tem o enteado do filho que fica num sofá o tempo todo com o celular. E aí eu perguntei como é a família. O pai é ausente, a mãe é ausente. Ok, um vazio ele vai buscar, vai preencher. E o vazio você preenche dessa forma, com compulsões, com drogas. Se você não tiver ali um suporte, se você não tiver ali uma rede de apoio ali fortalecida, você vai com um vazio buscar. Então ele vai buscar por quê? Porque ele não tem a atenção da mãe, não tem a atenção do pai, tudo ausente aí. Ele vai buscar atenção aonde? Nas redes sociais. Ele vai buscar validação aonde? Nas redes sociais, que ele posta uma foto num lugar que às vezes ele nem está, mas tem várias curtidas, e que legal, então ali reforça ele, valida ele, enquanto ser, entende? E aí ele falava sobre o quarto, né? Porque você não dá pra gente se sentar nessa realidade, mas dá pra gente considerar o que é que está atrapalhando, o excesso que está atrapalhando. Por exemplo, uso prolongado, uso prolongado de redes sociais pode aumentar o sentimento de ansiedade, de depressão. Isso tudo é pesquisa. Especialmente se os adolescentes se comparam constantemente com os outros. Isso é o que a gente mais vê. Hoje em dia existe um padrão. E os adolescentes, se não tiverem uma autoestima muito bem formulada, vai querer reproduzir aquele padrão. Então eu não tenho informações suficientes. A gente está falando de seres em desenvolvimento. Esses seres, eles não têm essa referência, essa autoestima bem formulada. Ele está formando. Se ele não tem, eu não sei quem eu sou, eu não sei se realmente eu tenho uma importância, se eu sou importante, se eu não sou, quais são as minhas virtudes. Ainda não tenho essa autoestima, eu vou me espelhar em um padrão. Então eu vou normalmente me comparar com os outros que mostram. A realidade hoje não é apenas ter. Tem várias teorias falando que é mostrar que tem, não basta ter. Antigamente era ser, se buscava ser. Hoje é ter e não basta ter, é mostrar que tem. Então, cada vez mais os jovens estão inseridos nessa realidade de uma forma adoecida. Então, o equilíbrio é necessário para que eles consigam passar pela fase da adolescência, que já é muito conflituosa, inserindo nessa realidade, favorecendo o bem-estar, sem adoecer. E aí a gente vai para o bullying, o cyberbullying. As redes sociais podem ser um ambiente onde o bullying e o cyberbullying ocorrem, afetando negativamente a autoestima e a saúde mental dos jovens. E aí eu posso dizer que é um perigo aí também, porque a gente tem um caso, li outro dia na internet, um menino, uma criança, que ele simplesmente se suicidou por causa de um cyberbullying. Porque ele se declarou homossexual, e vocês sabem disso, né? E ele é filho de uma cantora gospel, se eu não me engano. Pois é, porque aí ele teve lá vários hackers, né? Que fala? Haters, isso, né? Hackers não, haters. E aí simplesmente começaram a falar dele, ele não suportou aquilo ali. Imagina, ele não suportou e ele suicidou. Veja que perigo isso aí. Então assim, é como ela falou, se não tiver um suporte emocional, uma autoestima, uma validação. E Soninha ainda me falou que o avô desse jovem, a avó desse jovem, que já tem um vazio, essa ausência de pai e mãe, ainda critica ele não é nada, ele não serve para nada. O que esse jovem vai ser? Ele na formação ali, ele na personalidade dele, quanto ele não já ouviu isso? Ele simplesmente se coloca ali como nada, porque ele acreditou naquilo ali. Passa a ser, entendeu? Principalmente se for o pai ou a mãe que fala. Porque vira lei. Eu digo como uma crítica minha, se a mãe fala, você é burro, como a gente chama de burro, você é burro, você não faz nada direito, você é distraído. E ainda compara com o outro. Joãozinho é inteligente e você é burro. E esse jovem cresce, essa criança aí que não foi elaborado, cresce, vai para vestibular, vai para tudo, vai para concurso e não passa, porque ele acredita naquilo ali. É a verdade dele, passa. Autoestima.
falta também, acho que tem que ter o não necessário e o limite. Acho que a Sim, o limite é importante. pode ter o não necessário, mas tem que ser o seu não mesmo. Então, e em relação a essa parte do curso da autoestima, eu trabalho numa clínica de psiquiatria. Tem uma paciente de 15 anos, o corpo dela é muito, mas ela quer o que quer. E a psiquiatra passa um relatório que ela quer fazer uma cirurgia de autoestética. Ela diz que não suporta a médica. Toda a consulta médica não deu relatório, ela não deu o médico, deu um relatório, ela precisa fazer cirurgia. Por causa dessa parte da autoestima. É porque a gente ainda tem aí com problema na internet esses influencers, né? Essas pessoas que estão... Gente, e só assim, como a gente avançou em tecnologia, né? A gente avançou, mas a parte moral da gente ainda anda assim, né? A passos de formiga, né, gente? Então, por isso que a gente precisa trabalhar com os nossos jovens esses valores morais, né? A gente tem muito que aprender com eles, com as crianças, porque são outros espíritos que estão reencarnando aí para a evolução mesmo, para a mudança planetária, e eles também com a gente vai aprender, vai trabalhar a tecnologia, né? Essa parte da intelectualidade também, e eles, a parte moral, precisa também ser trabalhada nesses jovens aí, a parte moral, os valores morais, do bom dia, do muito obrigado, não deixar se perder isso, porque muitas vezes a gente chamava minha mãe, meu pai de senhora. Oi, senhor, hoje os filhos chamam você. A gente pedia benção, né? Benção, mãe. Esses valores são valores, gente, que não acho que devem se perder. Eu acho que a gente tem que aprender com eles e eles com a gente. Eu acho que é uma troca. Quando existe essa troca, a gente aprender com os mais velhos aprender com os jovens, e é por isso que está acontecendo tudo isso aí, né? Para que a gente consiga entender o que a gente precisa aprender com eles e o que eles precisam aprender com a gente. E aí vale ressaltar também a importância na questão moral da evangelização das crianças. Ah, que ponto! Que ponto importante, Cida. Lá na Casa do Caminho, a casa onde eu trabalho, a equipe espiritual nos fala que o principal trabalho numa casa espírita é a evangelização. Porque esses espíritos aí, são os homens de amanhã. Para que essa mudança planetária se dê, precisa trabalhar aqui, ó, na raiz, no broto, para que a vida nos dê flor e frutos. Esse broto precisa ser cuidado, como diz a música de Milton Nascimento. E a gente não pode esquecer que a evangelização, infanto-juvenil, ela vai dar para essa criança e para esse jovem um sustentáculo, a base, a pedra fundamental que vai fortalecer na hora que vierem os embates mesmo da vida, e que são situações que não ficam como a gente. E tem uma pesquisa que fala sobre isso, que os jovens que têm contato, crianças, com a religião, com a espiritualidade, com a fé, e por isso que a OMS incluiu também, eles têm uma tendência mínima de entrarem no mundo das drogas. É pesquisa isso, gente, não sou eu, nível que a gente está falando aqui não. Então, assim, o importante de trazer para essas crianças, né? Assim a gente observa também que a família, os pais, não têm essa preocupação de trazer as crianças para a evangelização. Porque hoje as crianças começam com os avós, mas os pais, eles não estão seguindo essa área. Infelizmente, né? Isso é fato, né? Existe também uma questão que é o desprendimento de se falar com as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes, principalmente os pré-adolescentes, da história da família, da história da vida de pai, mãe, avós. Sentar ali com as crianças, sentar e falar assim, da nossa raiz. Esse tipo de educação quebra tabus, abre espaço para falar das suas intimidades, abre aquela porta de 7 chaves. Então, o que eu vejo também muito, eu também sou professora e vó, cheio de professores aqui. Maravilha. E
Mulher, o que mulher? Depois tu me passa aí a água que tu toma. Mulher, sério isso? Foi professora, minha tia era professora. Hã? É idade não, né? Não é 80 de idade não, né? Que você falou? Não é 80 anos não, né? É idade. O que, mulher? É alegria, é alegria, aí é o sorrisão, alegria, é alegria. Nessa história de vida, em vários ambientes, e graças a Deus eu estou Meu Deus, a mulher não tem nenhuma ruga. Sim, jovem. numa caminhada dessa, eu vejo que isso é o que falo. Porque se no passado havia umas restrições, criança não fica, não pode falar na presença da criança, chega para lá, para os adultos conversarem, isso pertence àquela época. A época de hoje não é possível se tratar uma criança como um ser esquecido. É preciso mais do que nunca que a família tenha o prazer de falar com seus dependentes, dos seus criados, o que é que houve na família, quem é o tio, se era louro, se era português, se era europeu, se era asiático, não interessa, fale, diga, é africano, sua avó foi empregada doméstica. Isso é muito importante que ela está falando, gente. Isso é muito importante. Essa verdade, quando vem da raiz, ela impacta, porque quebra preconceitos. Exatamente isso. A minha avó foi africana, e não, mas eu sou branco, sim, você é branco, mas sua avó foi, você é negro, mas sua avó foi espanhola, foi o seu bisavô, foi francês, diga lá o que foi, mas diga bem. Bacana demais. Porque isso abre o livro da franquia, faz uma franquia para dizer o que sente. Ah, mas eu não gosto de negro, eu não gosto de alemão, eu não gosto de francês, mas vem cá, por que você não vai para pesquisar? Quando tiver com o celular na mão, não é porque pediu o celular, é para não andar pesquisando o celular. O celular está tem uma maravilha, neta, que beleza que você tem o celular. Veja aí essa palavra, sua avó não está enxergando bem, veja aí. Veja Sabedoria, né? Por isso eu pergunto a vocês no mundo, se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Sabedoria, um livro de sabedoria. Cheguei a me arrepiar. Olha aí, olha a saúde dela. Olha aí a saúde. não tem mais tempo de fazer aquela reunião que se fazia, de bater papo. Muito interessante. Não tem, mas você tem um espaço, tem sempre um espaço. Isso que ela falou, esse aí, maravilhoso. O meu pai, ele chamava a gente, vamos chupar melancia, abria aquela talhada assim e falava, olha, sua avó, sua bisavó foi índia, o seu bisavô foi negro e não sei o que, não sei o que. Isso foi muito importante pra gente. Tudo que meu pai falava, ó, eu nasci em tal lugar, você nasceu em tal lugar. Isso, a gente tem história para contar, a gente tem memória. E a gente precisa de equilibrar isso aí para a gente formar memórias. A gente via as pessoas pela aparência. Então, no bairro popular, sabia quem era decente, quem não era, não tinha nosso costume, que hoje não é possível. Você pode viver no melhor ambiente, tem pessoas de todos os tipos. Então, o que é que você tem que fazer? Você preste atenção, não conte os seus particulares, não conte a sua família, primeiro ouça, observe, sua coleguinha hoje, mas você não sabe amanhã. Então, se você falou isso hoje ou não, quando você tiver certeza dele é sua amiga, você conta. Então, essas pequenas coisas eu sei que fica, porque quando vem pessoa da minha avó, tem que ir na escola, confusa, para tirar a roupa depois sem A importância dos avós, né, gente? Essa criança de 7 anos que eu atendo fala,
que adora a avó. Oi. Meu sangue vai acabar. Você quer o quê? Ah, fala. Quer dizer, nessas conversas é que a gente ganha a confiança, é que a gente desvia o pensamento Isso aí. do que viu na novela, do que viu no Instagram. É nessas conversas, né? E lá em casa, o celular deles, tem hora a mãe vai trabalhar em outro horário de 100 anos. Aí que é Só importante. abre 2 horas. Olha o limite aí. 1 hora e 3 horas ela fecha de novo para fazer essa atividade. Se não fizer atividade quando ela chegar, o pau quebra. No modo antigo, né? No pau quebra no modo antigo. Eu queria só acrescentar um pouco do que ela está trazendo, porque assim, eu acho que o que Verônica e Cássia estão trazendo muito aqui para a gente, é exatamente para a gente atentar para essa falta do equilíbrio. E o que a gente percebe hoje em dia, eu acho que você tem razão, Adriana, quando diz assim, a gente não pode viver na nostalgia, mas a gente precisa ter uma filosofia africana que se chama Sankofa, né, que é o desenho de um pássaro olhando para trás com um ovo na frente, né, se pegando esse ovo, que é a gente precisa olhar para trás, aprender com o passado, aprender com o que aconteceu lá atrás, se teve coisas boas e coisas ruins, né, a gente não pode só achar que tinha coisas boas, tinha coisas ruins também, e fazer esse futuro, né, construir esse futuro. E o futuro, eu acho que é exatamente a busca desse equilíbrio. Só que a gente também não pode perder de vista que a gente tem hoje uma maioria, o que essa senhora linda está trazendo, como é seu nome? Edna. O que Edna, né, dona Edna, está trazendo aqui? Vou falar, Edna, nada de dona. Ela é jovem. É mesmo. Vezes, porque o que a gente tem vivido hoje é essa coisa da rapidez, da aceleração. Então, assim, a mulher trabalhando muito, né, e muitas vezes sem ter essa divisão do trabalho que a gente já discutiu aqui, e aí chega em casa, está cansada, precisa fazer a janta do outro dia, e aí pega a tela e a criança fica ali assistindo e não dá o limite. E aí, assim, dar limite é algo doloroso, Mas é principalmente importante. para quem está fora o tempo todo. Porque aí, às vezes a gente fica achando que eu sou uma mãe bruxa porque eu estou negando. Eu estou com uma colega, é isso que eu queria dizer, eu estou com uma colega de trabalho, a filha dela deve ter entre 11 e 12 anos, e ela tomou o celular e proibiu. E ela está no sofrimento. Aí eu viro e mexo, vejo alguma coisa assim interessante para ela e mando. Amiga, você está no caminho certo, siga firme, siga firme. Porque o que acontece? O que é que ela diz? As outras mães, as outras crianças não têm isso e ela fica recebendo uma pressão maior. Mas é necessário exatamente porque, como não fez o equilíbrio, foi para o excesso. Entende? Então a gente precisa pensar nesse equilíbrio. Como é que dá o equilíbrio? Ela ali falou muito bem do limite. Tem que dar limite, tem que dizer não, né? Eu não sou do tempo antigo, não, como você estava falando, mas eu acho que tem que fechar a porteira. Tem que fechar. E você tendo a senha, você mesmo a longa distância, você pode dizer, já fez atividade? Já, terminou? Terminou. Então tá bom, vou desbloquear. Desbloquear. Tem sistema para isso, né? Agora você deixar ali para passar a tarde toda, a manhã toda, com o celular, não. Já tem? Todo o celular, mas é bloquear controlado pela mão. O pensamento lentificado, Lento. como lidar com o vizinho nessa situação, deve ser de depressão, como identificar se a depressão é uma causa psicológica ou uma obsessão. Importante, essa aqui é boa. Estou com bipolaridade há 25 a 15 anos, eu tomo os mesmos medicamentos direitinho. Foi uma prova que escolhi antes de vir? Pode sim ser uma prova ou uma expiação. O que faríamos com um adolescente que o pai é usuário de drogas e a filha entra em depressão? A gente está inserido nesse meio, mas precisa do limite. Como agir diante das dores físicas do adolescente? O corpo fala o que a alma cala? Faça uma dança, Na
época que eles onde os possam transtornos, fazer acho que uma autistas, né, comida, estão em grande quer aparição, sair, eu não os tenho sintomas condição de seriam sair. os mesmos Coloca ou os uma atividade autistas no conseguem YouTube, dança. mascarar os Então, a gente sintomas de acordo com o seu grau de espectro autista. Olá, tenho duas netas, uma com 11 anos, uma de 10 anos com TDAH, uma de 5 com TOC, acho que é TOC, né? Transtorno dispositivo, eu sempre troco essa Tipo depressivo, Não, não. É desafiador. desafiador. Esses transtornos podem levar à depressão ou quando foram diagnosticados desse nível. A responsabilidade pode fornecer uma estrutura segura. Eu não vou privá-lo de usar a rede social, mas eu vou estabelecer o limite, como ela bem colocou, como hoje as pessoas colocaram. É a questão do excesso que adoece. Então, qual é o tempo? Negocie com suas crianças, com seus adolescentes. Qual é o tempo que você pode permanecer? Se ele não estiver acompanhando, porque alguns enrolam, fica mais tempo. Você conversa mais uma vez para tentar estabelecer essas regras. A consistência, ser consistente na aplicação das regras, ajuda os jovens a entender as expectativas e as consequências. Vamos lá. Às vezes o pai fala, você pode ficar meia hora. Aí o filho fica 2. Você permite, você deixa. Então você está dando regras claras. Você está colaborando para que ele não te dê flexibilidade. Porque da próxima vez que você falar que aquela regra é importante, já não vai funcionar mais. Porque isso não ficou claro para ele. Então é importante, muitas vezes os pais, na hora da raiva ou do desequilíbrio, da situação difícil, dá um castigo muito grande. Aí depois fala, eu falei na raiva, me arrependi, não precisava de tudo isso. Aí volta atrás. Isso é muito ruim, porque os pais perdem a credibilidade. Você precisa parar e respirar antes de dar um comando. Uma vez que deu, ainda que seja excessivo, é melhor manter aquele comando do que voltar atrás. A participação, envolver crianças e adolescentes na criação de regras, pode aumentar a aceitação. Ou seja, eu não vou impor as regras, eu vou negociar com eles. Quanto tempo é necessário? Quanto tempo você deseja? Vamos ver se é possível. Então, nada de imposição, isso é ruim para os adolescentes. É importante negociar as regras e cumprir com essas regras, porque senão é o que eu falei, os pais estão perdendo as suas credibilidades por causa disso. Porque a fase da adolescência é aquela fase de que eles são os reis, eles acham que eles sabem tudo. Então, nessa fase, eles não aceitam. Então, aí a gente tem que entrar com proatividade. Saber, tem algumas palavras-chave assim, que é importante. Importante para você, é valioso, é necessário, mas não assim, você tem que. Esse tem que, nem pra gente mesmo, né? Quando a gente fala assim, eu tenho que começar eu tenho que começar uma dieta. A segunda, eu tenho que, o nosso cérebro não aceita isso. A gente não começa, já viu? Aí se a gente for para quinta-feira, fala, não, também quinta-feira também não faço, só é segunda-feira. Não é assim? Eu tenho que começar, então assim, e isso, esse diálogo com a gente não funciona, muito menos com o adolescente. Então, é valioso, ó, é precioso. Os acordos, fazer os acordos. Vamos fazer um acordo, um combinado, aos combinados, né? Lá em casa eu faço combinados. Ah, mamãe, eu quero ir para tal festinha. Ok, vamos fazer um combinado. Você deixa o seu guarda-roupinha assim arrumadinho, porque é uma fase também, a adolescência, né? A gente já passou e sabe, né? Uma fase que não quer arrumar nada, não quer lavar um prato. E a gente precisa fazer esses combinados. Importante. Oi. Aí? Você continua nessa fase, sem querer lavar prato. E aí a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a resiliência. Como é que se cria a resiliência? Aprendendo a lidar com as frustrações. Hoje em dia as crianças elas são privadas do enfrentamento. As crianças não sabem lidar com as frustrações, nem os adolescentes. Porque todas as vezes que tem uma situação difícil, os pais, na maioria das vezes, porque também não aprenderam para ressaltar, faz com que a criança não enfrente. A mesma coisa da tristeza. Então, na tristeza, a gente faz com que ela saia dali. E às vezes não é só os
eu estiver passando por uma situação difícil, por exemplo, terminou uma relação, a primeira coisa que eu ouço que traz aqui no consultório é: eu fiquei melhor, tá melhor, tô, porque conversei com as minhas amigas no final de semana, elas disseram: levanta a poeira, levanta por cima, vai um e vê 18. Vai um e vem 18. Diz que ainda fala assim, olha, é igual biscoito. Vai um e vem 18. Né? A fila anda. Aí era ficante. Positiva no início, nos amigos, na linha de apoio, mas tem o lado negativo, porque a gente não permite vivenciar as emoções. Tristeza é uma emoção que é inerente à condição Humana. A gente vai ficar triste, a gente vai se frustrar, a gente vai perder, a gente vai sofrer, e faz parte. A gente cria resiliência para lidar com os baixos da vida e não para fugir dos baixos. Porque o índice de pessoas com padrão de esquivo é alto. O que acontece? Na primeira dificuldade, eu fujo, porque eu não sei, eu não criei recursos, eu não tenho manejos, porque eu não fui ensinado na infância e na adolescência para lidar com o fato de poder receber não. A gente não sabe até hoje. E com o fato de ser rejeitado também, porque o outro pode não gostar de mim. Está tudo bem também, não é assim? Sim. Quando eu sou rejeitado, eu associo que eu sou inferior. E aí existe um complexo de inferioridade que está instalado na maioria dos padrões. A gente, ao invés de nos formar, isso que foi instalado no nosso ser, a gente foge disso. Então o que acontece? Eu busco fora. Eu vou para as distrações, eu vou para as compulsões. Eu preciso, na verdade, preencher esse vazio da minha existência que está fora. O enfrentamento de olhar para dentro e perceber que existe um ser humano em sua perfeição. Por que perfeição? Porque somos imperfeitos. Então é o fato de reconhecer a imperfeição torna perfeito. É o momento que eu aceito que eu sou imperfeito. É o momento que eu aceito que eu posso errar, que eu posso falhar, que eu posso frustrar e que eu posso ser frustrado também. Porque às vezes a gente fala muito com relação a nós, a gente não pode ser frustrado, a gente não pode ser decepcionado, ser rejeitado, mas a gente também faz isso com o outro. A gente também frustra, a gente também decepciona, a gente também rejeita, a gente também é cruel muitas vezes. Então faz parte do ser humano. Não é só o que fazem com a gente, o que a gente faz também com os outros. E é a dualidade, né? O bem e o mal dentro. Da mesma forma que a nossa mente pode salvar, a gente também pode destruir. E é aceitar essa dualidade, aceitar essa imperfeição, condição que é inerente ao ser humano, que nos torna perfeitos. E é o ser espírito. A gente está na casa espírita mais uma vez. Nós somos seres imperfeitos. No Evangelho nos fala que o bom espírito é naquele que se acha santo, mas aquele que se esforça para se melhorar todos os dias. Então, sem culpas, ainda sou assim, nós temos sombras, mas é que a gente traga o nosso lado luz, porque Jesus nos disse: sois luzes, sois deuses. Que a gente traga esse lado também para iluminar o nosso lado sombra, sem ficar se chicoteando, sem ficar se culpando. E aí eu trago uma frase de Chico Xavier, que fala assim: eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Então, para a gente finalizar, aí algumas questões relacionadas ao reforço positivo, que muitas vezes a gente não faz. Elogiar, reforçar comportamentos positivos, ajuda a construir uma autoestima e segurança. Porque muitas vezes os pais criticam demais, reforçam o que é negativo, reforçam o que precisa se desenvolver. Mas quando a criança acerta ou o adolescente acerta, você não fez mais que sua obrigação. Então o que acontece? A gente perde aquela oportunidade de reforçar um comportamento positivo. Conversas abertas, muito bem colocado, manter um canal de comunicação aberto sobre os limites e a razão deles ajuda a desenvolver um entendimento mais profundo e uma aceitação. Então, promover conversas com as crianças, com adolescentes, não só explicar sobre a ancestralidade, que é muito importante, sobre a história da família, mas sobre o presente.
Quais são as regras do momento? O que a gente pode, como é que a gente pode se ajustar para lidar com as situações atuais? Então é uma troca. A gente aprende a trocar, fazer acordos. Isso é muito importante, e manter esses acordos. Tem uma coisa importante também, na hora que vai fazer o evangelho aqui, o espiritual da casa do caminho, chame os filhos, porque muitas vezes fala assim, eles não vão entender nada. Eles vão entender, são espíritos, lembre disso, são espíritos já vividos, eles entendem, eles têm capacidade. E ali fazem o evangelho com eles, comentam ali, peçam a eles, dê a eles, ó, você vai ficar com a leitura. Na escola fala muito isso, né? Dá responsabilidade para eles, ó, você é capaz de fazer isso. E valide, né? Muitas vezes a criança vai fazer alguma coisa na cozinha, você fez errado. Não, fala, foi ótimo, que maravilha, valide o que eles estão fazendo. Como ela falou, não só critique. Tem uma frase que diz assim, limite tem limite. Então assim, e valide muito as crianças. Elogie, dê limite, mas dê também validação. As causas do baixo limiar de frustração. É o que eu falei, hoje em dia, a nossa atualidade, nosso contemporâneo, nós não sabemos lidar com frustrações, ou não. Porque a gente não foi estimulado desde a infância a criar conexões neurais, sinapses nervosas no nosso cérebro, para desenvolver o comportamento. O que acontece? É preciso de estímulo. A gente não aprende sozinho, precisa ser estimulado. E aí alguns fatores, como o genético, por exemplo, que algumas crianças elas já podem ter uma predisposição genética para reações emocionais mais intensas. Tem algumas crianças, como que alguns falam, elas fazem muitas birras, elas são mais agressivas ou elas são mais reativas. Então a gente precisa entender que algumas elas de fato já vêm com a predisposição para não saberem receber não. E aí precisam de mais treinos ainda. Ambiente familiar. Alguns ambientes estressantes, brigas, conflitos de pais, às vezes situações como irmãos, falta de apoio emocional ou modelos inadequados de enfrentamento pode influenciar. Por exemplo, eles não estão sabendo lidar com algumas situações e eles não têm o modelo dos pais. Os pais também não aprenderam. E nesse caso, eles vão continuar naquele padrão. Vão ser adultos que não conseguem lidar com nenhum tipo de não. E no primeiro não que recebe, desestrutura. Quantos adultos que a gente vê hoje em dia, que às vezes vai para o ambiente de trabalho, começam a trabalhar. No primeiro não do chefe, desestrutura. Às vezes sai do emprego, não consegue lidar, não tem resiliência para lidar com essa situação. As experiências de vida, alguns eventos traumáticos ou estressores, como o bullying, a situação de rejeição, podem diminuir a tolerância à frustração, porque a tendência é que se eles não forem ensinados, eles não vão saber fazer. E alguns problemas de saúde mental, condições como TDAH, ansiedade, depressão, podem estar associadas a uma menor capacidade de lidar com frustrações. Então a criança acaba, ou o adolescente acaba adolescendo. E aí algumas estratégias, que é ensinar habilidades de enfrentamento, técnicas de respiração. Às vezes a criança está na birra. Vai lá, corre ela, senta com ela, ensina ela a respirar. Senta ao lado. Tem uma respiração que a gente chama de respiração de borboleta, para vocês ensinarem as crianças e adolescentes. Cruze o braço aqui, vocês podem até fazer. No momento que estiverem passando por algum momento estressor, que não estiverem perto de vocês, se estiverem em outro ambiente, aqui, abraça e fala, se abraça, vai ficar tudo bem. A respiração inicialmente é expirar, não, porque hiperventila o cérebro e piora, pode trazer sintomas de ansiedade, pânico, ok? Então aqui, ó, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem, pronto. Respiração de borboleta, vamos aprender. Conhece essa? Não? Eu sei daquela que vai contando as coisas. 5, 4, 3. Vai contando. 5 coisas que vem, 4 coisas que ouve, 3 coisas. Sim. Ela falou ali do mindfulness. Mindfulness quer dizer atenção plena. Botar a respiração e atenção plena no que você está fazendo. Sentar e focar ali. Respira, foca em você.
respirando, sempre está tudo bem. No filme Divertidamente, ela tem uma cena que ela faz isso. Faz? A Hailey, que ela dá uma crise de ansiedade antes de começar o jogo, num momento do jogo. Aí ela para e ela começa a se concentrar, percebendo onde é que ela está. Atenção plena, o mindfulness. Toca nas coisas e ali ela vai se acalmar. Isso aí. Tem uma técnica que é imbatível para ansiedade, para pânico, é você ativar o córtex frontal. Como é que eu faço isso? 5 sentidos. Como? Eu observo o que está ao meu redor. Eu olho, a parede é azul, existe uma caixa preta, eu estou olhando. Nesse momento eu saio do sistema límbico, Que é o sistema das emoções. É responsável pelas emoções, hipocampo, hipotálamo, amígdalas. Quando essas duas áreas do cérebro, elas não são ativas de forma juntas, elas são separadas. Ou eu estou no sistema límbico, nas emoções, ou eu estou no racional. Então, quando eu estou agitado, nervoso, com raiva, muitas vezes os adultos também com raiva, o que é que eu faço? Ativo os 5 sentidos. Paro onde eu estiver. A gente já tirou pessoas do pânico com essa simples técnica. Observe o que está ao redor, visão. Ouça, fale um pouquinho que eu ouvir. Olha só, barulho de carro lá fora, pessoas conversando. Nesse momento, pronto, já desliguei meu sistema límbico. Cheiro. Que cheiro tem essa sala, esse ambiente? Outra coisa, pé no chão. Qual é a sensação que eu estou sentindo? O chão está frio, está quente, eu estou com frio, eu estou com calor. Podem não só fazer, como ensinar para qualquer pessoa. 5 sentidos. Observa, isso é estar no presente. Isso é estar no agora. É fácil e é uma técnica muito importante para ativar o sistema frontal. E o pré-frontal é aqui, essa área aqui, é a área da atividade, do que a gente está fazendo, da memória recente. Então a gente colocar aqui, a atenção aqui. É isso. O nome é técnica dos 5 sentidos? Pode ser. Incentivar a resiliência, promover uma mentalidade de crescimento, onde erros são vistos como oportunidades. Você pode errar, você não precisa acertar o tempo todo, ensinar isso aos adolescentes. Não é necessário estar o tempo todo nesse perfeccionismo, nessa insistência, nessa necessidade de ser um padrão, nessa arrogância. Você pode falar que não é tentativa e erro, é tentativa e aprendizado. Toda vez que você tenta e você não erra, né? Você está aprendendo ali. Então, eu falar assim, é um aprendizado. Você errou, aprendeu. E aí o reforço positivo, que é elogiar e reforçar comportamentos positivos quando a criança ou adolescente lida bem com frustração. Passou por uma situação difícil e não fugiu dela. Encarou, enfrentou, permitiu a tristeza. Não tem problema ficar triste. Tem uma mãe de uma criança que eu acompanho e ela disse assim: todas as vezes que a minha filha passa por uma situação difícil, eu levo ela no shopping. Aí eu perguntei por quê? Porque é muito difícil para ela passar por essas coisas, então eu levo ela para comer um sanduíche ou para comprar alguma coisa. Ela compensa, ela tira a criança da oportunidade de vivenciar, de criar conexões neurais, porque a gente, para aprender um comportamento, a gente precisa estimular o cérebro para criar sinapses nervosas. Um neurônio precisa se comunicar com o outro, senão eu não vou saber fazer. Ela tira a criança da oportunidade de aprender a ser resiliente, dela mesma criar manejos, recursos para lidar com aquela situação difícil e vai recompensar aquela criança. Olha só, que situação difícil. a gente não quer ver os nossos filhos sofrendo, mas a gente não entende que aquilo ali faz parte da evolução, do crescimento deles. E como o Vel falou, dando a eles a oportunidade de buscarem estratégias de resolver suas dificuldades. Ou só ficar na tristeza mesmo. A tristeza convida ela também ali. Por que eu estou triste? O que está acontecendo? E ela entender que faz parte a tristeza, como faz parte a raiva, né, que a gente fala assim, não, você não pode ter raiva. A raiva também é uma das emoções.
nossas, instintivas, e está, inclusive, relacionada à sobrevivência. Então, quando a gente tira essas oportunidades dos nossos filhos, eles ficam inseguros. A gente, quando super protege, que não quer que eles passem por frustrações, na vida adulta eles ficam inseguros, não sabem como agir, como proceder. E a questão da autoestima, como eu me percebo, a minha autopercepção, isso é muito importante, porque as crianças rejeitam quem elas são para ser um padrão existente que é muito ruim, porque aquele padrão não existe, foi criado, Cida, estimulado. a gente tem que fazer agora as perguntas, né? Porque senão vai ficando tarde, Então, se faltar luz. naquele momento em que eu não me Aí ensino, acaba. eu estou colaborando com o futuro da humanidade, de certa forma. Tem mais? Tem uma música para você. E agora fechou aí? Ah, depois disso é música? Ah, ok. Mas antes disso, vamos tentar responder aqui de forma bem objetiva, por causa do horário, né, gente? O que é, alguém perguntou, o que é pensamento lentificado? A própria palavra já diz, né? Lento, né? Lentificado, aí fica falando de forma lenta por causa do raciocínio, né? É isso. Vou passar uma para a Bel aqui, uma pergunta. TDAH e Todd, é você. Tá conseguindo ler? Aqui, como identificar se a depressão é uma causa psicológica ou uma obsessão? E aí eu trago aqui o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das causas anteriores e as causas atuais das aflições, né? Como eu falei, as causas das dores, né, psicológicas, físicas, elas estão no espírito. Ou são causas anteriores ou atuais. Aí pergunta se pode ser uma obsessão. Sim, pode ser. Pode ser uma e outra, ou uma ou outra, né? Mas e outra, sim, pode. Porque a gente sabe que quando a gente tem uma depressão, a gente abaixa a nossa vibração também, né? As brechas são inúmeras. A gente pode deixar essa vibração baixa por culpa, por tristeza, por raiva, comportamentos também ruins. Então, assim, aí a gente fica naquela frequência vibratória onde também a gente pode sofrer uma obsessão. E também por termos inimigos, né? Que se a gente está aqui no mundo de provas e expiações, a gente sabe que a gente está aqui para cumprir provas e expiações e que a gente tem também inimigos, né, de vidas passadas, né? Isso, a gente tem que falar sobre isso, que isso é fato. Então a gente pode ser, sim, estar sofrendo aqui uma obsessão. Aí fala, causa uma coisa ou outra, pode ser uma coisa e outra. Ou então, e outras duas. Ok? Aí é bom cuidar logo das duas. É bom cuidar logo das duas. E aí a gente fala. Eu me lembro que a equipe espiritual lá da casa também, eu me lembro que o Dr. Bezerra falou assim, olha, sempre bom cuidar dos dois. Cuida do psicológico e do espiritual. Em paralelo, cuidar dos dois. Vai lá, porque quando vai ao centro, que vai fazer uma consulta, um aconselhamento, você vai melhorar os dois. Agora, para além disso, você precisa também se melhorar. Cuidar da parte biológica, né? O biopsico, sócio e espiritual, cuidar de todas essas instâncias aí. E como dizem, nem tudo somos obsessores, né? E como eu falei, nem tudo somos obsessores, porque a gente às vezes culpa, né? Foi o obsessor que fez isso. A gente tem a mania de falar, isso é mais fácil a gente culpar, né? Até quando a gente leva uma topada, fala assim, foi ele que me burrou. Não tem isso? A gente fala. Você está distraído muitas vezes com os óculos vencidos, você vai não ver a pedra ali, está distraído, muita luz, você caiu, foi o obsessor que empurrou. Não, coitado também dos obsessores, né? Vamos também. E aí também tem a ver com a dificuldade de percepção de cada um, porque muitas vezes a necessidade de responsabilizar o outro, né? Eu nunca me responsabilizo, eu não tenho culpa, é sempre o outro, eu erro o outro, é porque o outro faz, é porque o outro é assim, é porque o outro é assado. E a minha participação? Tenho duas netas, uma com 11 anos com TDAH, uma com 5 anos com TOD. Esses transtornos podem levar à depressão, elas foram diagnosticadas esse ano. Olha só, depende muito
manejo com elas, o acompanhamento com elas, porque essa criança com 11 anos que tem esse TDAH, ela sabe o que é o TDAH, ela sabe por que ela se comporta assim, ela está tendo um acompanhamento, ela está tendo orientação, ela está sendo aceita, ela está sabendo lidar com essa condição que é uma condição. Eu funciono de uma forma, você funciona de outra. Qual é a sua forma de funcionar? Nós não somos diferentes. Nós somos seres humanos com formas diferentes de lidar com as situações. Você tem uma dificuldade de atenção, eu posso ter outras dificuldades. Então, fazer com que ela entenda que ela não é pior do que ninguém, nem melhor. Ela tem uma forma diferente de agir, como eu também, como cada um tem o seu jeitinho de agir. Qual é o seu jeito de agir? Então, se ela estiver sendo explicada sobre a situação, sobre o TDAH, ela é muito provável que vai deprimir, porque começa com o deprimido, ela deprime, ela não está se sentindo aceita. E aí, o fato de deprimir, isso pode, de fato, desequilibrar quimicamente os hormônios dela e instalar uma depressão. Por quê? Os neurônios eles param de se comunicar. Por que instala a doença? Porque passa a ser, sai de um mundo deprimido para uma depressão, porque chega um momento que os neurônios já não estão se comunicando mais um com o outro. Então, instala a neurologia e é necessário substituir esses hormônios com substâncias sintéticas. Aí a necessidade de medicamento. Então, se ela tem essas informações, se ela tem a autopercepção, se ela está conseguindo lidar com as situações adversas que ela pode estar inseridas por conta do preconceito, muito difícil quando ela vai depender. Também no TDAH é esse acompanhamento psicológico mesmo, né? Para lidar com os sintomas, porque é um transtorno que vai acompanhar a pessoa a vida inteira. Aprender manejos. Manejo de estratégias. Na verdade, no TDAH, né? Aprender a manejar esse comportamento, porque o TDAH ele já tem um rebaixamento nessa parte frontal, né? Então, Da pré-frontal, isso aí. Precisa aceitar, já deu jeitinho de ser. Se eu tiver amor comigo mesma, entender que está tudo bem, que eu tenho uma forma de agir e você também. Estou com a bipolaridade há 25 anos, ou seja, gatilhou isso, né? Que, na verdade, já veio com a predisposição. E tomo meus medicamentos direitinho. Estabilizador de humor, como eu falei. O pessoal lá atrás também tem que olhar, levantar para as pessoas. Foi uma prova que eu escolhi antes de vir à Terra. Como eu falei, a gente escolhe sim as nossas provas. A gente escolhe. Quando a gente tem, lá no, quem assistiu o filme Mensageiros 2, né? Tem lá falando, tem um momento lá, eles se preparando, né? Colocando lá as predisposições e tal, órgão, até mais ou menos isso, a gente escolhe. Então, tudo é conforme as nossas escolhas. Ele fala, é uma prova, pode ser uma expiação. Nós estamos num mundo de provas e expiações. A prova é aquilo que eu escolho passar. E a expiação é aquilo que eu preciso passar. Existe uma diferença. Então, pode ser uma coisa ou outra, mas assim, a gente escolhe. A gente escolhe com nossos atos, né? Como eu falei, está no capítulo 5 do Evangelho, provas. Causas atuais ou causas anteriores às aflições. Então, eu de alguma forma eu escolhi sim essa prova da bipolaridade, que é um problema que já veio com essa predisposição. Entendido aí? Deixa eu tirar outra aqui. Aqui, adolescente. Como agir diante das dores físicas do adolescente? Como falam que a alma cala. Olha só. Sintomas, a gente fala que tem uma patologia chamada borderline. Não sei se vocês já ouviram falar. É um transtorno de personalidade, né? Transtorno de personalidade borderline, em que a pessoa, a criança, normalmente a adolescência, não aprendeu a lidar com bordas. Por isso que o nome é borderline. Limites. Desde que a gente estava falando sobre as crianças que não tiveram os estímulos para lidar com o não, com as frustrações, elas não têm manejo, elas não têm recursos para lidar com essas situações. Então, o que acontece?
possivelmente vai desenvolver um transtorno borderline, que é a falta de borda, de limites. Eu fico solta no mundo, eu não tenho preferencial nenhum, eu não tenho limites, controle, bordas, então eu vou ficar solto por não ter referencial de limites. Eu posso não ter desenvolvido situações para lidar com as frustrações. E aí, o que acontece? Como eu não sei lidar com as frustrações, eu não sei lidar com as dores internas, não sei lidar com a tristeza, não sei lidar com as situações difíceis, vou provocar dores externas para distrair a minha mente da dor interna. Ou seja, eu desvio a atenção para a dor externa. E a pergunta é, como agir diante dessas dores causadas pela falta do limite, pela falta de resiliência, pela falta da capacidade de lidar com situações difíceis? É o emocional mesmo. Essa criança, esse adolescente precisa passar de fato por uma terapia, por um acompanhamento psicológico, espiritual, familiar. Ela precisa de apoio para ressignificar esse emocional e principalmente essas crenças, que possivelmente não têm conexões neurais por conta das crenças dela. Como acho que é tratar com a vizinha nessa situação, é isso? É tratar? Como lidar, né? Como lidar com a vizinha nesta situação. É situação de que exatamente? Depressão? Ok. Bom, aí no caso é a vizinha que precisa buscar também ajuda. Né? Eu posso acolher, eu posso dar meu acolhimento, né? Se ela vier buscar o que está precisando, eu posso encaminhar, né, para uma terapia, posso encaminhar, existem aí vários lugares com valores sociais ou gratuitos, se ela não tiver uma condição, né? Mas assim, é aquela coisa, a gente dá o sabonete, mas é a pessoa que toma banho, né? Ela precisa querer o tratamento, ela precisa... É o que eu posso fazer. O que eu posso fazer é o quê? Acolher, eu posso orar, eu posso perguntar se está precisando de ajuda, encaminhar um centro com tratamento, né? Eu posso ajudar dessa forma. Sônia estava ali embaixo falando, o filho do meu teatro está precisando de ajuda. E como eu sei que ela não tem pessoas ali perto para ajudar, eu vou ajudar. Então assim, a gente pode, né, ajudar com uma palavra de conforto, acolhimento. Validar também, né? Porque Sim. tem muita gente que acha que é frescura, que é mimimi, que o da depressão. Exatamente, às vezes isso aí, falar, olha, é depressão, precisa de ajuda, você está precisando de ajuda, o que a gente pode fazer? Porque às vezes fala assim, às vezes a família dessa vizinha pode dizer, é falta de Deus, é preguiça, é mimimi, e não é nada disso. É um adoecimento, sim, é sério e precisa de ajuda. Então assim, a rede de apoio entra aí. Se é uma vizinha, uma amiga, alguém que pode estar ali dando acolhimento, uma amiga que pode dar ali um ombro amigo e ajudar a encaminhar ali para um psicólogo, um profissional, né? Enfim, tem os CAPs, exatamente. Encaminhar para os... aqui, amiga. Você é objetiva agora, de forma objetiva. A gente tem que falar agora de forma objetiva. A gente vai responder só 2 aqui questões e vamos encerrar com a música, ok? O que faremos com um adolescente que o pai é usuário de drogas e a filha entra em depressão? Tem que saber se nessa casa, né, com quem mais lá está, quem está lá saudável, né? Porque esse pai aí, usuário de droga, não vai conseguir, né, ajudar, porque ele primeiro precisa se ajudar. Se eu não me ajudo, se eu não tenho condição de ajudar esse adolescente, tem que ver quem está na casa para encaminhar, para acolher essa adolescente aí. Então, como fazer? O que faremos? Quem foi que perguntou? Ela é parente da senhora? Ela não é minha parente, mas ela mora perto. Ela mora o quê? Perto da senhora? E quem mais mora nessa casa? Mora o avô e a avó. E esse pai? O pai dele estava no país. E a mãe? Tem mãe? A mãe estava largou ele. Largou. E fica esses avós são mais velhos. É triste de ver, né? Ela tem outra rede de apoio, outras pessoas, outros parentes que possam conversar. Precisa de rede de apoio. Nesse momento aí, ela precisa ser encaminhada. E os avós? Os avós primeiro. É que a gente
Aí a gente precisava, né? Às vezes tem que entrar em contato também com um órgão chamado Conselho Tutelar. Às vezes eu chamo ela, mas isso aí não pode, porque é droga. É o que? Ah, sim. Aquela Aí já entra aí o medo, né? Porque é usuário de droga. Mas o conselho tutelar ele recebe denúncia anônima, tá? Exatamente. O Conselho Tutelar fica ali, né? Precisa se identificar. O conselheiro vai lá e averigua a situação. Quando ele está assim, dessa posição, ele fica fora de si. Mas aí o Conselho Tutelar é um órgão que protege as crianças e adolescentes. Fica ali, inclusive, na Carlos Gomes, no início, quando sai ali da Avenida 7 pegar Carlos Gomes, ali é o Conselho Tutelar. Se a senhora, por exemplo, outra pessoa for lá e falar de uma queixa, pode ser, ele não vai saber que foi dada a queixa, mas o Conselho Tutelar precisa, de repente, entrar aí para dar esse suporte. E tem o Disque 100 também. Diz que sei, isso mesmo, bem lembrado. A pessoa que perguntou sobre o TEA, ela tinha falado também no caso do transtorno opositor desafiador. Ah, desafiador. Era a mesma pergunta. Situação de rua. Então, qualquer situação que envolva minorias, a gente pode entrar em contato com o Disque 100 e realizar uma denúncia anônima, porque o Disque 100, ligado ao Ministério da Justiça, Minorias. Quando ela fala minoria, são as pessoas que, criança, adolescentes, as pessoas, os idosos, que estão passando por algumas coisas desse tipo, situação de rua, tudo isso são as minorias. Então pode entrar em contato com esse número aí. só legal Disque 100, aí eles vão encaminhar, direcionar e pega a denúncia de você com a mão e encaminha. Amiga, naquela mesma pergunta lá, rapidinho, foi falado sobre o TEA, foi falado também sobre o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Nesse caso aí, você lembra da pergunta? Falou, porque lá fala sobre o TDAH também, não foi? Com a mesma TDAH, foi falado do TEA, é TEA ou TDAH? Porque aqui está TEA. Aquela pergunta que estava aí na sua mão, aqui, que fala sobre o transtorno. Aqui tem a meta. Aqui, ó. Aqui, ó. Tenho duas netas. Uma 11 anos tem TDAH, ok. Uma de 5 tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Esse transtorno pode levar à depressão? É na mesma condição. Os dois podem sim levar à depressão. Porque o TOD também tem essa condição, muitas vezes a criança não ser aceita, né? Não se aceita na escola, e às vezes pode acontecer exclusão, rejeição, tudo isso aí pode gerar na criança, né? E o humor da criança pode deprimir por essas questões. Então os dois sim. Eu tenho só uma paciente que ela descobriu mais tarde o TDAH. E ela estava altamente depressiva, porque ela disse que ela não conseguia achar nada. Ela não tinha estratégias, né? Porque você precisa também ter estratégias, né? Arrumação, ter as coisas no mesmo lugar, para além da medicação, que a gente sabe que precisa, né, de uma avaliação médica, de neurologista também. Mas você também precisa ter essas estratégias de organização, porque senão, se você não tiver, você perde tudo mesmo, e isso pode gerar, sim, não só na criança, no adolescente, mas no adulto isso também pode gerar depressão, pode deprimir e gerar ansiedade, ok? Mas no TOD ainda tem um agravante que precisa ser analisado, que é o acompanhamento psicológico da família também. Exatamente, em todos os casos. Ele vai criar estratégias, ele vai estar na terapia, a família pode ser forte, mas o TOD não. é muito direcionado, né, essa oposição, principalmente a figura de autoridade, que pode ser o pai, a mãe, exatamente, os avós. Essas pessoas que estão cuidando ao lado dessa pessoa com TOD também precisam de atendimento, de cuidado. para poder saber lidar com essas questões dessa pessoa, dessa criança. Que o TOD realmente é uma condição assim muito difícil, viu? Muito difícil. Para a última aí, pergunta. Numa época onde os transtornos autistas estão em grande aparição, os sintomas seriam os mesmos, ou os autistas conseguem mascarar os sintomas de acordo com o seu grau? Olha só, a gente está falando aqui de uma condição em que não há uma manipulação. Para ele conseguir mascarar os sintomas,
seria muito mais uma psicopatia, uma personalidade que manipula. Um transtorno de personalidade. Um transtorno de personalidade, nesse caso aqui não mascara. Não tem como. Eu trouxe aqui, então a gente vai aqui já fazer as nossas coisas. Oi. A prevalência, né? Isso a partir da adolescência, porque na infância, primeira infância, é igual. Mas a partir, justamente por causa desses padrões, né? Os padrões de beleza, essa baixa autoestima, e agora, sobretudo nesse momento agora, né? De redes sociais, que está sempre olhando o outro está bacana. A questão também da cultura materialista. Infelizmente, na nossa cultura patriarcal, cobradas também, aí, isso mesmo, bem lembrado. O machismo, tudo isso aí influencia, né, gente, da mulher. Então, por isso que a depressão, a prevalência é maior no sexo feminino, a partir da adolescência. Gente, foi um prazer compartilhar essa tarde aqui com vocês. Eu não sei se eu faço essa música ou eu faço uma outra que é mais rapidinha, que é Tá chorando porque se você com Deus. Acho que tá me vindo aqui. Diga a sua intuição. Eu queria fazer o seguinte, para você fechar com a cantar a prece, mas antes eu queria dar umas palavrinhas aí com você. Claro. Pode ser? Claro. Só vou agradecer e passo para você. Pode deixar. Informação é luz. Então, quanto mais a gente se informa, mais a gente se ilumina. Tá bom? Muito obrigada. Vai ter parte 2. De repente a gente pode trazer o tema ansiedade. Gente, já que o depressão é passado, estresse presente, tudo, né? Muito obrigada, quero agradecer a todos vocês, o carinho, a atenção desta casa, né? Agradecer a equipe espiritual, também aos internautas, o meu abraço. E dizer que a gente está muito feliz e foi muito feliz de estar com vocês hoje aqui trazendo esse tema que é tão importante, né? Que nos ajuda a clarear as nossas consciências, nossas mentes, que vocês possam levar essas informações também para os seus e também estarem mais atentas aí, não só às suas crianças, mas também aquelas crianças que estão ali ao seu redor, como Soninha falou, vou ajudar aquele jovem ali, né? As professoras aqui, estarem atentas também. Não por acaso vocês estão professoras, não por acaso nós estamos mães e tias e avós, não por acaso essa avó linda, olha, se eu chegar nessa idade aí eu tô feita, viu? Já viu essa mulher que linda, gente? A mulher não tem uma ruga, olha só. A gente fica aqui toda hora no botox hialurônico. Coisa linda, vocês, sorriso lindo, viu? E que vocês possam manter esse sorriso, né? Então, eu quero agradecer, muito obrigada, espero estar aqui nessa casa muitas vezes, lá na sua também, Joilson, com certeza, na Mar, viu? Muito obrigada, lembre-se, um beijo em seus corações, para os seus familiares. Muito obrigada, Cida, obrigada, Soninha, obrigada a todos vocês pelo convite. Nós que gostaríamos de agradecer a você, Verônica, e a você, Cassinha, porque sem dúvida nenhuma essa foi uma tarde especial. Com todas as diversidades que encontramos, a espiritualidade nos permitiu chegar a esse momento. E chegamos com louvor, a gente pode dizer assim. Estamos fechando e coroando o nosso evento com êxito, porque também assim nos foi permitido. Então a gente gostaria de agradecer a vocês de coração por essa tarde, por compartilhar conhecimentos, por nos trazer a experiência, a sabedoria de vocês, né, por todo carinho, por toda a atenção, pelo acolhimento do nosso pedido que foi abraçado desde o primeiro momento por você, Cássia, por todo esse carinho. A nossa casa agradece também. E não podemos deixar de agradecer a vocês que nos permitiu que essa tarde fosse tão linda, né? Ela começou com estresse, mas a gente finaliza exatamente
com esse sorriso nos rostos de vocês, né, com esse acolhimento, com essa energia que a gente está vivenciando agora, que ela é perfeita. Agradecer aos trabalhadores da casa que se envolveram para que esse evento acontecesse da forma como aconteceu, as evangelizadoras que estão, nem todas, mas com a camisa representando esse elo tão importante da casa, que é evangelizar crianças e jovens. A gente sabe hoje, inclusive na nossa comunidade, o quanto esse trabalho, né, do resgate da moral, dos valores, das virtudes, é importante. Então, parabéns a vocês que estão aqui hoje, as educadoras que vieram também prestigiar esse nosso evento, a família, pais, mães, avós, tios, tias, que também vieram para buscar, trazer, resgatar algum conteúdo, levar para colocar em prática nas suas vivências. Isso é muito importante. Eu tenho certeza de que nós vamos levar isso para as nossas vivências, para a nossa família, e ele vai ser frutificado, irá dar bons frutos, porque as sementes hoje que foram plantadas irão germinar, sem dúvida nenhuma, e irão se tornar árvores frondosas. Então, parabéns a vocês, obrigado aos nossos companheiros internautas que também estão nos assistindo. Agradecer a espiritualidade amiga que, com tudo isso, nos sustentou e provou, nos fez superar todos os imprevistos, e a gente conseguiu finalizar. A equipe toda que está aqui hoje trabalhando, as meninas embaixo na recepção, na cantina, enfim, o nosso muito obrigado a todos vocês, especialmente a Verônica e a Cassinha, que vai finalizar o nosso evento com a sua linda voz em forma de prece. Que assim seja. Como Cida falou, a gente começou aqui com estresse, mas não chegou a estressar muito tanto. Foi uma coisa. E a gente tem que entender que a nossa vida, a gente vai encontrar esses obstáculos, esses estresses. Essas coisas acontecem para até nos mostrar, para que a gente tenha até lugar de fala. Na hora que a gente falar aqui, a gente saiba o porquê que a gente está falando. Então, eu tinha trazido uma canção, mas aqui eles sopraram aqui no meu ouvido. E quem é doido de não ouvir, né? Eles sopraram aqui para mim, que a gente obedece, que tem uma canção que é para ser feita aqui, para que a gente entenda que mesmo diante de todas as dores, todos os obstáculos, depressões, ansiedades, que nós estamos acompanhados, nós não estamos sozinhos em momento algum, que nós temos o nosso mentor, nós temos Jesus, nós temos Deus e Nossa Senhora nesse momento, que é quase o horário dela. Mas essa música é um louvor que fala assim: tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim:
esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Porque tudo passa. Nós agradecemos também ao nosso querido alimento não perecível, que vai ser destinado à solidariedade da nossa comunidade. Então, gratidão a vocês, como turma, as forças do ar.